Bom, pessoal, então, como eu havia combinado, nós vamos agora discutir um pouquinho a respeito do gabarito das questões daquele trabalho que vocês fizeram, tá? Esse trabalho, ele tinha 10 questões, cada questão valia 200 pontos, né? Então, se você acertou 7 questões, você foi com 1.400, se você acertou 9, você foi com 1.800, se acertou 5, você foi com 1.000 pontos, tá bom? Então, essas questões, elas já aparecem aqui gabaritadas, tá? Aí a gente vai discutir o porquê que aquela é a resposta correta. Então, olha lá, questão número 1. São conceitos da moderna teoria celular, exceto, de novo, né? Os experimentos lá de Matthias Schlendren e Theodor Schwann culminaram com a criação da teoria celular, que diz que todo e qualquer ser vivo é formado por células, né? Toda célula surge de uma célula pré-existente. As células são consideradas as unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos. A atividade de um organismo depende da atividade total de células independentes. Então, são vários pressupostos que baseiam essa teoria, né? E aí, aqui está perguntando. São conceitos da moderna teoria celular, exceto, então, olha lá, todos os seres vivos são formados por uma ou mais células? Verdadeiro. Toda célula origina de outra pré-existente por um processo chamado divisão celular? Verdadeiro. A célula é a unidade estrutural e funcional de todos os organismos vivos? Sim. A atividade de um organismo vivo depende da atividade total de células independentes? Também. As reações metabólicas e bioquímicas ocorrem na membrana das células. Então, essa seria, né, a alternativa. Todas as outras 4 são conceitos da moderna teoria celular, exceto as reações metabólicas e bioquímicas acontecem no citoplasma das células, não é na membrana, né? As reações metabólicas e bioquímicas ocorrem no interior das células. O interior das células não é a membrana, o interior das células é o citoplasma. Então, por isso que essa questão era essa alternativa aqui, né? Na verdade, no formulário não vem a ABCDE, né? Mas era a última aqui. As células são as unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos. A maioria dos organismos, tais como bactérias, são unicelulares, consistem de uma única célula. Outros organismos, tais como os seres humanos, são pluricelulares. Pode ser chamado também de multicelular, tá? Ou seja, aquele formados por várias células. O que as células presentes em animais, bactérias e protozoários têm em comum? Lisossomo e peroxissomo são organelas. Organela nunca a bactéria vai ter. Retículo endoplasmático é organela, bactéria nunca vai ter. Ribossomos, aí sim, estaria presente em todas, tá? Mas por causa do retículo endoplasmático, essa alternativa não estaria certa. Nunca esqueça, pessoal, ribossomos, só vírus que não tem, mas na verdade vírus não é uma célula, né? Eles são partículas infecciosas, que são parasitas intracelulares obrigatórios. Agora, qualquer outro organismo, né, formado por célula, bactéria, fungo, alga, protozoário, planta, animal, seres humanos, todos têm ribossomos nas suas células, tá? Ribossomos e centríolos. Bactéria tem ribossomo, agora centríolo ela não tem. Retículo endoplasmático e complexo de Golgi, organela. Bactéria não tem. Ribossomos e membranas, aí sim, qualquer célula, seja de bactéria, de animal, se falasse aqui planta, todas vão ter ribossomos e membrana. Então, por isso que essa é a alternativa correta. Durante milhões de anos, moléculas orgânicas foram se acumulando nos mares primitivos, transformando-os em verdadeiros caldos orgânicos.
Essa alta concentração, aliada ao calor e à intensa radiação, faziam com que as moléculas reagissem entre si, dando origem a novas substâncias. Provavelmente as precursoras do ácido nucleico, que serviu como modelo para a reunião de uma enzima que poderia então auxiliar na produção de mais ácido nucleico. Com este desenvolvimento apareceu o primeiro mecanismo potente de realização. A vida tinha começado. Com as informações acima, qual foi a primeira reação energética que surgiu? Então, pessoal, a primeira célula, ela era procarionte, ela era heterotrófica. E quanto aos mecanismos metabólicos de obtenção de energia, ela era anaeróbica, ela era fermentativa, né? Que é aquele processo em que a glicose, o alimento, ela é clivada em ácido lático. Essa moléculazinha aqui é o ácido lático, liberando o quê? Energia. Só que é um processo de baixa obtenção de energia. Esses compostos orgânicos, eles foram se esgotando naqueles mares e nos lagos primitivos. Aí surgiram as células autotróficas, capazes de realizar fotossíntese, que a partir de gás carbônico e água, elas foram capazes de produzir o seu próprio alimento, que é a glicose. A fotossíntese, ela foi capaz de liberar na atmosfera o oxigênio. Surgiu então a respiração aeróbica, em que você pega o alimento e reage com oxigênio, produzindo gás carbônico e água, e a obtenção de energia aqui, ela é muito maior. É um processo muito mais eficiente na respiração aeróbica ou respiração celular do que na fermentação. Mas o primeiro processo foi a fermentação. Então aqui, ó, fermentação, tá? Esquece a resposta. Qual foi a primeira reação energética que surgiu? Fermentação. Porque antes, né, nesse período aqui da fermentação, não existia nem oxigênio ainda, porque não tinha fotossíntese para gerar o oxigênio. Tá? A teoria de Oparin e Aldani admite que a primeira forma de vida tenha surgido em lagos da Terra primitiva, a partir de moléculas orgânicas existentes na atmosfera e nos oceanos, provenientes de substâncias inorgânicas. Com a evolução, surgiu uma diversidade de formas e processos. Defina a primeira forma de vida, a composição da atmosfera primitiva e a provável sequência de processos para obtenção de alimento e energia conquistados pelos seres vivos. Então, a teoria de Oparin e Aldani é aquela, né, que considera que sob as condições e composição da atmosfera primitiva, gases do tipo metano, amônia, gás hidrogênio, sulfeto de hidrogênio, gás carbônico e água, não havia ainda o oxigênio, porque não tinha processo fotossintético, nem molécula orgânica a gente tinha, né? Agora, esses gases submetidos, radiação ultravioleta, a descargas elétricas, a temperaturas elevadas, isso propiciou ligações químicas entre essas moléculas, que eram arrastadas pelas águas, pelas chuvas, para esses lagos primitivos, criando verdadeiras sopas orgânicas, né? Esses mares, devido às elevadas temperaturas, eles levavam a uma evaporação da água, e esses compostos, eles tendiam a se agrupar, escapando de moléculas de água ao redor, formando o que a gente chama de coacervados, e a partir da síntese de algumas moléculas do tipo fosfolipídios, eles foram capazes de originar um compartimento contendo no seu interior ácidos nucleicos, que se dividia, com processos energéticos independentes, que levou à origem da primeira célula. Essa primeira célula ela era heterotrófica, tá? Então, olha lá, a primeira célula ela era heterotrófica, né? A composição da atmosfera primitiva. Na atmosfera primitiva, bem justificado aqui. A gente não tinha oxigênio. Não existia oxigênio. Ela só apareceria muito depois, após a atividade fotossintética de células autotróficas. Então, por isso que a atmosfera primitiva era sem oxigênio. A provável sequência de processos para obtenção de alimento e energia. Isso a gente acabou de ver. Os processos foram fermentação, ou processo anaeróbico, anaeróbico porque não tinha um consumo de oxigênio, fotossíntese
E, por último, a respiração celular ou respiração aeróbica. A ordem da sequência dos eventos dos processos metabólicos vai ser sempre essa. Fermentação, fotossíntese e respiração aeróbica, né? Então, por isso que essa é a questão correta. Atualmente, muitas doenças têm preocupado a população mundial, tais como a AIDS, a febre amarela e o ebola. Todos eles são causados por vírus, tá? Aqui, todas elas são causadas por vírus. E sobre esses organismos, é correto afirmar que podem ser mortos por antibióticos como as bactérias? Não, antibiótico só é útil para tratar a infecção bacteriana. Não são parasitas obrigatórios, pois podem sobreviver cristalizados por muitos anos. Todo vírus é um parasita intracelular obrigatório. Fora da vida das células, ele é uma partícula inerte, infecciosa, que não se multiplica, não degrada nem fabrica substâncias, tá? Então, eles são, sim, parasitas intracelulares obrigatórios. Essa é uma característica dos vírus que sempre vai vir nos livros. São parasitas intracelulares obrigatórios, né? Não conseguem penetrar no metabolismo celular do hospedeiro. Conseguem, né? Os vírus, apesar de serem muito simples a nível celular, né? Por ter só lá uma capa de proteína, um material genético, eles são, sim, capazes de aderir à superfície da célula, né? Incorporarem o seu material genético ao material genético da célula e comandar o metabolismo celular a seu favor, né? Para produzir suas partículas virais filhas. São estruturalmente semelhantes às bactérias, podendo apresentar somente DNA como material genético. Eles não são parecidos com bactéria, porque a bactéria tem célula, apesar de ser uma célula procarionte, e ele não tem só o DNA como material genético. A gente tem vírus de RNA também, tá? A AIDS mesmo é retrovírus. Quando o vírus é de RNA, a gente fala retrovírus. O vírus da COVID, retrovírus. E esses vírus sofrem mais mutações do que os de DNA e trazem mais dificuldade para desenvolvimento de vacinas. Tá? Porque quanto mais mutação, mais cepas diferentes. Da gripe é DNA, então, por isso que tem mais vacinas, tá bom? Apresentam ciclos de vida lítico e lisogênico. Lítico e lisogênico. No ciclo lítico, determina a destruição da célula infectada. Por isso que ele é chamado de lítico, porque ele leva a um rompimento, né, da célula hospedeira. Então, tudo certo. Então, essa é a alternativa correta. Em uma aula de sistema tampão, o professor realiza a seguinte experiência. Usa duas soluções aquosas diluídas, 1 e 2, ambas de pH 5. A solução 1 é um tampão e a 2 não. Em um becker, coloca 100 ml da solução 1 e em um segundo becker 100 ml da solução 2. A cada uma dessas soluções adiciona 10 ml de hidróxido de sódio aquoso concentrado. Assinale a alternativa que apresenta corretamente as variações de pH das soluções 1 e 2 após a adição de NaOH observadas pelo professor. Isso aqui é melhor eu fazer um esquema que vocês vão entender melhor. Então, ó, vou ter duas soluções. Tenho duas soluções que ele chamou de solução 1 e solução 2, né?
Solução 1 e solução 2. Ambas as soluções têm pH 5, né? Olha lá. Ambas as soluções têm pH igual a 5. E esse pH, pessoal, é um pH ligeiramente ácido, né? Porque abaixo de 7 o pH é ácido. Então, ambas têm pH 5. Eu tenho uma outra informação. A solução 1 é um tampão e a 2 não. Essa solução aqui é tampão e a 2 não é. E sobre cada uma dessas soluções, você vai adicionar a cada uma delas hidróxido de sódio, né? Você vai adicionar a elas hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é uma base, pessoal. Hidróxido de sódio não é ácido, né? Por exemplo, HCl. O HCl, ácido clorídrico, por exemplo, HCl, ele vai diminuir mais ainda esse pH. Por quê? Porque ele vai tornar esse pH mais ácido, ele vai aumentar a concentração dos íons o quê? Hidrogênio. Na escala de pH, a gente viu que é o contrário, né? Quanto menor o pH, mais ácido ele é. Porque devido ao sinal negativo da fórmula do pH, né? pH é menos log, esse sinal negativo faz com que seja inversamente proporcional. Então, quanto menor o pH, maior a concentração de íons de hidrogênio que eu tenho, mais ácido ele é. Quanto menos íons de hidrogênio ele tem, maior o pH, mais alcalino ele é. Quando eu adiciono o hidróxido de sódio, eu vou contribuir para aumentar o pH. Por quê? Porque ele é uma base. Então, de 5, ele vai tender o quê? A aumentar, tá? Então, quando eu ponho hidróxido de sódio, o que provavelmente vai acontecer? O meu pH vai aumentar em ambas as soluções, tá? Esse pH ele vai aumentar, ele vai ficar não sei em que valor, mas ele vai ficar maior do que 5, com toda certeza. Mas, pessoal, então quer dizer, tanto na solução 1 quanto na solução 2, a hora que eu ponho hidróxido de sódio, se é uma base, o pH está 5, ele vai ficar menos ácido, ele vai aumentar. Mas para quanto? Eu não tenho como determinar isso. Eu só sei que vai aumentar. Só que a solução 1 é tampão e a 2 não. O que é um tampão? É uma combinação de duas substâncias, geralmente um ácido fraco e o seu sal, uma base fraca e o seu sal, que quando o pH está baixo, eu tendo a remover os prótons H+, para que esse pH não fique tão ácido. E quando o pH está muito alto, muito alcalino, eu tendo a fornecer um pouco de H+, para que esse pH diminua um pouco. Então, o tampão, ele procura fazer com que o pH permaneça numa escala mais estável. Ele não oscile tanto. Ele não impede a variação de pH, mas ele faz com que ele não oscile tanto.
Então, quando você adiciona a uma solução 1 e 2 de pH 5, mas que a 1 é tampão e a 2 não, uma base é o hidróxido de sódio, em ambas as soluções o pH vai aumentar, né? Porque eu estou adicionando uma base. Entretanto, na solução 1, esse pH vai aumentar menos do que na 2. Por quê? Porque ele é um tampão. Então, ele tende a controlar um pouco essa variação do pH melhor do que na 2. Por isso que o gabarito é esse. O pH de ambos irá aumentar, mas o pH de um ainda assim será um pouco menor. Por quê? Ele não vai sofrer o sistema 1, uma variação de pH igual da 2, porque ele é um tampão. E toda vez que eu tenho um tampão, eu tenho substâncias ali que impedem com que a variação de pH seja muito alta. Tá? A 2, por não ser tampão, o pH vai ficar maior mesmo, em virtude da adição do hidróxido de sódio. Tá? O uso de cobaias em experimentos bioquímicos é muito corriqueiro, sobretudo em ratos, cujo metabolismo deste mamífero é muito próximo ao dos seres humanos. Agora analise a situação. O suprimento de aminoácidos foi cortado de alguns ratos utilizados como cobaias. Dessa forma, as suas células não irão produzir ou sintetizar. A gente viu, pessoal, que as proteínas são polímeros de aminoácidos. Sem aminoácidos, não há proteína. As proteínas são formadas por vários aminoácidos unidos entre si, né? Nós temos 20 tipos de aminoácidos na natureza. Eles se unem por meio de uma ligação que a gente chama de peptídica. Mas para ter proteína, eu tenho que ter o quê? Aminoácido, tá? Os aminoácidos são essenciais para formar as proteínas. Então, se eu faço suprimo, né, o aminoácido da dieta desses ratos, sem aminoácidos eles não vão sintetizar proteína. Quando vamos efetuar as compras de alimentos, podemos notar que nas embalagens da maioria dos produtos ocorre a referência a vitaminas e minerais, e isso está relacionado à suplementação vitamínica, pois tais alimentos tentam proporcionar aos indivíduos a reposição necessária, como cereais matinais, nos quais se destaca que uma porção do produto mais leite e uma fruta suprirão suas carências diárias. Com base nos conhecimentos que você tem sobre vitaminas e sais minerais, indique a alternativa correta. 1. A vitamina C está relacionada com o metabolismo de carboidratos e proteínas, e sua falta pode causar fadiga, depressão, náuseas, lesões cutâneas e dores musculares. 2. O ferro está relacionado ao crescimento e desenvolvimento do organismo. Regula o desenvolvimento sexual, a produção de insulina, o sistema imune e a ação antioxidante. A vitamina D está relacionada aos raios ultravioletas do sol, permite a absorção e a utilização do cálcio e do fósforo pelos ossos e dentes. 4. O cálcio participa na formação dos ossos, previne a osteoporose e regula a coagulação sanguínea. Bom, a vitamina D, pessoal, ela só é sintetizada, na verdade a gente obtém dos alimentos um precursor na presença da radiação ultravioleta advinda do sol, tá? Ela é essencial para evitar o raquitismo, por isso que ela participa da formação dos ossos e dos dentes, né? E o cálcio, ele também participa da formação dos ossos e dentes, porque o dente e o osso, ele tem uma matriz mineralizada de fosfato de cálcio, tá? Então, 3 e 4 tá certinho. Por isso que esse é o gabarito. Agora vamos ver por que a 1 e a 2 tá errado. Vitamina D, pessoal. Ah, professor, mas expor ao sol tem envelhecimento precoce, né? Essa síntese de vitamina D aqui é antes das 10 da manhã, após as 16 horas e com o uso de filtro solar. Isso não impede você produzir vitamina D. E não quer se expor, não tem tempo, faça a suplementação de vitamina D, tá? Você pode fazer a suplementação, tem ela em cápsulas, né? E ela é essencial também para o funcionamento do sistema imune, é importante. A vitamina C está relacionada com o metabolismo de carboidratos e proteínas. Sua falta pode causar fadiga, depressão, náuseas, lesões cutâneas e dores musculares. Essa função é da vitamina B1, a niacina, tá? Vitamina C, pessoal, participa da formação de colágeno, ela evita o escorbuto,
hemorragias, evita a perda dos dentes, tá? É importante para a pele. Essas funções aqui não são dela. O ferro está relacionado ao crescimento e desenvolvimento do organismo. Regula o desenvolvimento sexual, a produção de insulina. O sistema imune tem ação antioxidante. O ferro, pessoal, a função dele é a formação da hemoglobina. Então, ferro, a função dele é evitar a anemia, porque a diminuição de glóbulos vermelhos, hemoglobina no sangue é que dá anemia. Então, por isso que você faz reposição com sulfato ferroso, né? Fala que ingerir feijão ou cozinhar na panela de ferro é importante para evitar anemia, porque a função dele é participar da formação da hemoglobina, tá? Essa questão de crescimento e desenvolvimento do organismo, regular o desenvolvimento sexual, produção de insulina, isso aí é zinco, manganês, igual o zinco quelato, né? Você faz muita reposição de zinco quelato, igual de vitamina D. É comum, né, você fazer reposição de minerais e vitaminas por cápsulas, né, por comprimidos, porque a nossa alimentação, por vezes, ela não é tão diversificada e balanceada para a gente obter todas as vitaminas e minerais que a gente precisa. Mas o ferro, a função dele é evitar anemia. Não é desenvolvimento sexual, insulina, nem sistema imune. Isso é mais função do zinco, tá? Então, por isso que o certo é o 3 e o 4 só. O 1 e 2 está errado. Os são carboidratos simples, solúveis em água e que não podem ser quebrados pela digestão em moléculas menores. Os mais conhecidos são a fabricada pelos vegetais na fotossíntese, a encontrada no mel e a como componente do disacarídeo lactose encontrado no leite. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. Bom, os carboidratos simples é aquela classe que nós estudamos a semana passada dos monossacarídeos. Então, os monossacarídeos são os carboidratos mais simples que a gente tem, e a partir deles é que formam os mais complexos. Os oligosacarídeos, né? Os polissacarídeos. Dentre os monossacarídeos, os mais importantes são a glicose, a frutose e a galactose, tá? A frutose faz parte do componente do açúcar das frutas, galactose do açúcar do leite, e a glicose, né, encontrada em alimentos diversos, e principalmente no mel. Então, ó, os monossacarídeos são carboidratos simples, que não tem como você quebrar eles pela digestão, porque eles já são pequenos o suficiente para atravessar a parede do intestino e cair na corrente sanguínea. Os mais conhecidos são a fabricada pelos vegetais na fotossíntese, que é quem? A glicose, né? A glicose, ó, a glicose, C6H12O6, é a molécula produzida no processo de fotossíntese. A encontrada no mel, que é a frutose, e encontrada também no açúcar das frutas. E a galactose, como componente do disacarídeo lactose encontrado no leite, né? Porque os disacarídeos, né? Glicose mais galactose, encontrada no leite, forma lactose, tá? Glicose mais frutose, sacarose, glicose mais glicose, maltose. Mas aí lá só falou dos monossacarídeos, né? Da glicose, da frutose e da galactose, que são monossacarídeos. Monossacarídeo não tem jeito de você digerir ele, porque ele já é pequeno o suficiente para você absorver pelo intestino. Agora, por exemplo, maltose, a enzima tem que quebrar aqui, ó. Sacarose, tem que quebrar para liberar a glicose e a frutose separada. Lactose, tem que clivar também para eu absorver a glicose e a galactose, porque as duas unidas eu não absorvo. Coloque V para verdadeiro ou F para falso para as afirmações a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. A substituição de apenas um aminoácido em determinada proteína pode causar sérias doenças ou mesmo a morte precoce de seres humanos. Quando a gente estudou proteína, a gente viu que a mutação pode levar à substituição de um único aminoácido, e um exemplo é a anemia falciforme, né? Em que na cadeia beta da hemoglobina, na posição 6, a gente substitui ácido glutâmico por valina. E esse aminoácido é muito hidrofóbico, não gosta da água. Aí ela acaba se polimerizando no interior da hemácia, e isso força a hemácia a adquirir um formato de foice, que é a anemia falciforme. E aí esse indivíduo transporta oxigênio de maneira
menos eficiente, né? Então, esse indivíduo é muito propenso a infecções, né? Ele tem dor nas articulações, inchaço, vermelhidão em mãos e pés, porque essa hemoglobina falsizada, ela não se acomoda bem aos vasos de menor calibre, então ela obstrui os vasos sanguíneos. Não é igual a hemoglobina do formato de disco bicôncavo, né? A hemácia, que se amolda bem a capilar de qualquer diâmetro. E aí você tem uma série de consequências. Então, esse é um exemplo de que a substituição de um único aminoácido pode causar uma doença séria. A anemia falciforme, ela é detectada na triagem neonatal, né? E ela é uma doença séria. E é a substituição de um único aminoácido por outro, na molécula de proteína, que é a hemoglobina. Então, verdadeiro. Carotenoides. Carotenoides, pessoal, são pigmentos de cor vermelha, laranja, amarela, tá? Está presente na cenoura, na beterraba, né? São solúveis em óleos, sim, os carotenoides fazem parte dos lipídios, e solventes orgânicos. Contém 40 átomos de carbono com um número variável de duplas ligações conjugadas. Os carotenoides são tetraterpenos, tá? Cada terpeno tem 5 moléculas que a gente chama de isopreno. Cada isopreno tem 5 carbonos, né? Então, como tem 4 terpenos, eu tenho 8 isoprenos. 8 vezes 5, 40. Tem 40 carbonos mesmo, tá? E eles têm essa coloração vermelha, amarela, encontrada na cenoura, né? Pimentão vermelho, amarelo. E essa aí tá correta também, é verdadeiro. O colesterol é um dos esteroides mais conhecidos pelo fato de estar associado a várias doenças cardiovasculares. Então, a gente viu que o colesterol é um tipo de esteroide, né? Os esteroides, eles têm esse esqueleto carbônico aqui, né? De 4 cadeias cíclicas e fechadas. É o núcleo esteroide. O colesterol, dependendo do tipo de proteína que transporta ele, lembra que a gente falou? A LDL e a HDL, ele pode ser considerado bom ou ruim, né? E quando ele é transportado pela LDL, esse colesterol é depositado na parede dos vasos e induz a muitas doenças cardiovasculares. Então, isso aqui está correto, né? Ele pode estar associado a várias doenças cardiovasculares. O colesterol tem funções importantes no organismo, tá, pessoal? O problema é o excesso de colesterol e o tipo de lipoproteína que transporta ele, porque se ele for transportado pela LDL é que é um problema, mas tem a HDL também, que retira ele da parede dos vasos, tá? E sem colesterol a gente não faz multiplicação celular, porque olha lá, o colesterol está na membrana das células. Sem colesterol não sintetiza hormônios sexuais. Testosterona, estrógeno e progesterona são hormônios sexuais que só é sintetizado a partir do colesterol. Colesterol também participa da formação da bile, tá? Os sais biliares que emulsionam a gordura. Então, eles têm várias funções. O problema é o excesso, né? A substância de reserva dos vegetais é a celulose, enquanto os fungos armazenam glicogênio. A substância de reserva dos vegetais não é a celulose, pessoal, é o amido, né? E quem reserva glicogênio não é fungo, é animal. Então, a gente viu que o amido é a substância de reserva de plantas, né? E algas também. E que o glicogênio é a reserva energética dos animais. Então, essa aqui está toda equivocada, por isso que está falsa aqui. O beta-caroteno é um tipo de carotenoide, tá? Faz parte, olha lá, tá falando, né? Faz parte dos carotenoides, sendo formado por átomos de carbono e hidrogênio. Ele que está na cenoura, por exemplo. São altamente apolares, quer dizer, são lipofílicos, né? Solúveis em gordura, em óleo. E caroteno é um grupo de lipídio, né? E precursores da vitamina A, que atua na saúde da visão. Lembra que a gente falou hoje que a vitamina A evita a cegueira noturna? E uma molécula de beta-caroteno, como você ingere da cenoura, por exemplo, isso que fala que a cenoura é importante para a visão, ela é clivada em 2 moléculas de vitamina A mesmo, tá? E a vitamina A é lipofílica, né? A, D, E e K, ela é justamente absorvida com gorduras porque ela faz parte aqui do grupo dos carotenoides. Então, verdadeiro. Então, só essa aqui que está falsa. Para ficar certo, teria que ter ficado assim, ó. A substância de reserva dos vegetais é o amido, enquanto os fungos não, enquanto os animais armazenam glicogênio. Aí ela ficaria certinho. As outras estão corretas, né? Bom, pessoal, é isso, né? O gabarito desse trabalho.
Se alguém tiver alguma pergunta de alguma questão aqui que vocês acham que não concorda ou que ficou em dúvida, pode perguntar, tá? Aqueles alunos que querem ver o seu trabalho para ver o que acertou ou errou, pode continuar o que eu finalizar a aula aqui, que eu projeto aqui para vocês e mostro. Só que aí, tipo assim, é projetado e todos os alunos que estiverem na sala veem, caso vocês não importem. Tem alguma pergunta ou não, pessoal, sobre o trabalho? Eu vou finalizar a gravação do gabarito do trabalho, junto com a revisão para a prova, eu vou postar no Encontro 7, tá? E aí vocês podem rever, porque semana que vem é a nossa prova envolvendo esses conteúdos aí dessas questões. A prova é um pouco baseada nessas questões, não tem nenhuma igual, tá? Mas é baseado, tá bom? Obrigado pela atenção, pessoal. Fiquem com Deus, bom feriado, boa Páscoa, tá? Se cuidem e boa semana de prova para vocês.